Bom dia, Nazaré. Bom dia, Verinha, Soninha, Zé Augusto, Lila, Tati, Maris. Bom dia a todos. Graça e paz. Camilinha Giongo, Bianquinha, minha aluna, Marilza. Tudo bem, Bia? Oh, todo mundo que eu não consegui ver ontem no culto. Pastora Ana Cris, Solange. Solange, eu vi tão rápido. Tudo tão diferente lá. Meu Deus do céu. Que difícil. Tati, Calisto. Vou contar um pouquinho como foi minha experiência de ontem para vocês. Cris. Pastor José Ivanildo estava lá também. Todos juntos. Meg, eu vi. Quem mais que eu vi? Oi, tudo bem? Alder, a vi de longe. Andréa Prado, consegui te ver. Tava bem difícil, mas ainda mais eu que uso óculos. Fabauer, eu super vi, te filmei até. Você tava na live do final do culto. Bom, Vivi, oi Vivi, querida. Diretamente de Vinhedo. Patrícia. A Paty eu não vi, não consegui. Sério, Paty. O que ele teve? Ai, meu Deus, cuidem-se, pelo amor de Deus. Eu acho que eu não vi a pastora Ivonete, ela não estava lá, acho que com muito zelo pela mãezinha dela também. Bom, eu vi, Andréinha, você estava lá no fundo do lado esquerdo. Você vê como eu sou antenada. Pouco que eu vejo ainda, à distância. Não, eu vejo bem, graças a Deus, com os óculos eu vejo bem. Ai, Jesus, meus cabelos, gente... Ontem eu vi que a coisa tá preta, sabe por quê? Com o cabelo. Tô falando do cabelo agora. A Fátima falou, Clau, eu não tô acreditando que você tá segurando esse cabelo branco. Faz alguma coisa, pinta em casa. Eu falei, mas não tem como. Como que eu vou fazer pintar um cabelo que já não é mais... Porque assim, se eu... Bom, por que eu achei já coisa séria? Porque a minha irmã, Fátima, dificilmente ia falar que os meus cabelos não estavam tão bons. Mas ela foi sincera, ela falou, não, tá bom, mas é que faz alguma coisa, chama uma cabeleireira. Eu falei, Fá, mas eu não sei fazer isso, porque agora o meu cabelo, ele é um cabelo, sim, ele sempre foi aloirado, né? Agora é a prova de que eu sou loira, tá? Prova de que eu sou loira, não sou morena. É o que o meu marido fala, loira de farmácia, não. Eu sempre fui aloirada, só que um cabelo acinzentado. E aí eu puxei meus reflexos pro dourado. Vocês podem ver a diferença. E agora eu já tô com uns 4 dedos de raiz. E se eu tivesse sem branco, eu ia deixar meu cabelo natural. Só que acontece que eu tô com uma mecha branca aqui. Porque esse lado é mais a cor do meu cabelo, que é o meio aloirado. Se o cabelo fosse preto, ia estar preto aqui. Mas aqui, gente, os homens não estão entendendo nada. Aqui eu tenho essa mecha branca. Bom, enfim, gente, quem sabe essa semana eu me atrevo. Eu amo ser loira. Não está dando para ver tanto. Ai, tá assim. Tá, porque eu tô com uma super mecha aqui. Você falou, essa semana eu vou fazer uma extravagância. Eu vou fazer alguma coisa, pegar um negócio, passar em casa. Oi, Gabi, o teu cabelo está bonito. Não, eu sei. Não, a Fá não criticou. Ela falou, Klaus, sei lá. Ela sabe, ela me conhece. Ela sabe que eu tô segurando, mas que eu gosto de detalhes, né? Então, eu acho que Deus já tá me impulsionando para alguma arte caseira. Vamos ver. Simone. Não, Simone. Pode ser com dicas. Não, minha cabeleireira me daria uma dica, Simone. Só que eu não quero em salão, entendeu? E Rena, pensei na Rena. A Fá vem pintar pra mim. O problema é que não é pintar, é pintura e reflexo, entendeu? Tem 2 estágios. Se fosse só reflexo, pode deixar. Eu já fiz, quando eu era adolescente, eu fiz sozinha em casa, tá? Tudo bem que eu fiquei loira, parecia uma surfista, mas eu fiz em casa. Mas tá tudo bem, gente, é isso aí, só pra descontrair. Vamos falar sobre coisas mais importantes, assim, claro, isso tudo importa, mas assim, contar um pouquinho das experiências de ontem. Primeiro fazer uma oração. Oi, Lu, Célia, te vi lá, Lucélia, Via Isa. Ai, muito legal. Vamos então fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigada por esse dia, mais um dia juntas, mais um devocional. Obrigada, Senhor, pela saúde, pela disposição, por esse propósito que o Senhor colocou no meu coração, que eu tenho certeza que é espiritual. O Senhor sabe que nesse propósito eu derramo a minha vida, a minha paixão pelo Senhor e pelas nossas ovelhas.
pedindo, Deus, que eu sempre possa, nesse lugar, ser inspiração e ser a tua boca, falando com cada uma das pessoas que entram aqui nessa live. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado como igreja, como líderes, como pais, mães. Obrigada, Deus, por cada vida que se ajunta a mim nessa manhã. E nós nos juntamos, nós nos unimos com um único propósito, ouvir a tua voz e receber mais um dia aquela medida que vai nos fazer parecer mais com Cristo e nos fazer ser bênção nessa terra, Pai, em nome de Jesus, e cumprir os teus propósitos. Em nome de Jesus, abençoa cada lar, cada vida, cada família, com a provisão necessária para essa semana, com tudo que é necessário no céu, na terra, em nome de Jesus, para que eles vivam uma semana em segurança, em paz, com saúde, no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, queridos. Olha, estou muito feliz, né, de estar aqui mais um dia nesse propósito. Confesso que ele desorganiza um pouquinho a minha vida, não o devocional, porque como eu acordo muito cedo, vocês já sabem da minha história, eu falei 1000 vezes isso, não preciso falar mais 1001, mas eu vou falar. Eu tenho que me segurar, porque eu poderia fazer meu devocional 6:45, acabou o devocional, vida. Só que aí eu preparo o devocional e eu não me envolvo com outras coisas. Hoje eu respondi uma discípula e ainda falei pra ela, eu tô respondendo porque eu não ouvi ontem, você falou que era um testemunho enorme, mas assim, é muita demanda. Então quando acaba aqui, você não sabe o que é terminar uma pregação. Você fica ainda naquele processo pós-pregação e Deus continua falando muito com você. Aí quando é 10 horas, gente, que eu tô pilhada com a mente lá no céu, eu preciso aterrissar. Aí eu já dou uma olhada e penso, meu Deus. Aí já emenda com a live do Fábio, porque aí ele já começa, né, umas 9:30, ele começa a se preparar. Aí ele começa também tem algumas demandazinhas da casa e de compromisso. Vocês não têm noção que é meu WhatsApp, você não tem noção que é a demanda da igreja, é céu e terra, né? São administrativos muito terra e espiritual, muito espiritual. Então a gente fica E aí, de repente, quando eu vejo, já é 12:30, e aí já metade do dia foi, me dá uma sensação ótima por um lado e por outro, socorro. O que tô fazendo, né? Mas todos os dias eu tô pedindo confirmação para Deus e eu e o Fábio, a gente tá levando e eu acho que é tão importante para mim. Hoje Deus falou muito comigo nessa manhã, gente, ele fala muito. Não dá nem tempo, né, pra eu passar tudo que tá sendo construído a nível de revelação. Eu sou muito complexa, eu falo, eu sou sanguínea, então eu misturo um monte de coisa. Eu não tô aqui preparada para fazer uma super pregação para vocês, com ordem. Eu tô dentro da minha casa, vocês sabem disso, com vocês, em liberdade, com a minha mente do jeitinho que ela é, né? Eu sou assim, eu começo a falar um negócio, eu tô aqui, eu já tô ligada ali a colar. Então fica esse bololô, tá tudo postado lá no IGTV, nem sei. Eu nem sei o que tá no IGTV. O pessoal deve olhar e falar, gente, essa pessoa é completamente embolada. Ninguém sabe que eu sou sensata, que se eu ministro um casal, uma família, eu sou uma líder sensata, mas eu sou gente, então eu me derramo mesmo. E eu gosto de ser assim, amém. Mas, vamos lá, vamos em frente, tá? Tô só compartilhando porque realmente é um desafio. Hoje tem aniversariante que eu estou vendo aqui, que oportunidade maravilhosa, aniversário da Veroniquinha, minha linda, maravilhosa, consolidadora da minha vida, Verô, querida, parabéns, hoje é seu aniversário. Gente, a Verônica foi minha consolidadora, né, o Shaddai, quando eu cheguei, cuidou de mim, né, a Verônica acompanhou toda a minha vida cristã. Quando eu cheguei, ela morava na casa do Fábio com o Marcos, o marido, e eu já achei tudo aquilo bem diferente. Falei, como? O moço abre a casa para um casal morar? Era uma loucura, né, Verô? Mas Deus estava construindo uma história, gente, muito maravilhosa. E ali a gente a gente passou grandes coisas juntas, hein, Verô? Lembra? Lembra? Verô, aqui só você e eu vamos entender. Lembra da Lucy? Vamos ver se você lembra. Cadê a Verônica? Verô, lembra da Lucy? Ai, Lucy, se tiver um dia a Lucy ouvir essa live, nem sei como é que vai ser a vida. Mas lembra o dia, Verô? Vamos ver se ela vai responder.
Gente, copinho que eu amo de plástico, tá? Esse aqui é meu amigo. Meu café eu tomei mais cedo. Ó, Verônica. Ai, meu Deus, nem fala, Verô. Mas hoje, se a gente pensar, é tragicômico, né? Mas, bom, Verô, quero te abençoar com a faca. É uma longa história, gente. Umas histórias bem básicas que a gente viveu no começo do Evangelho. Uma moça que na época foi enviada mesmo pelo inimigo, né? Porque ela teve a oportunidade de se converter, mas ela é uma longa história e ela deixava a gente num nível de estresse, né? Ela provocava mesmo, ela me provocava muito. E ela também foi acolhida na casa do Fábio um tempo com uma criança. Gente, uma loucura, assim. Hoje vocês veem a nossa vida mais estável, né, Verô? Mal sabem o que a gente viveu. E ela entrou num embate com a Verônica, uma coisa bem espiritual. E foi séria a história. Mas, Verô, só pra dizer assim, você não desistiu do Senhor, nem eu. Nós nos mantivemos firmes. E olha a sua vida hoje, seus filhos, seu marido. Eu sei de cada sonho que você tinha no teu coração. Eu sei como Deus foi realizando. Você é um profissional de excelência, teu marido também. Seus filhos são lindos, seus filhos são preciosíssimos para Deus. E eu quero te abençoar com o melhor de Deus ainda sobre a sua vida que virá, tá bom? Tua fidelidade é do Marcos. Do Marcos são para mim assim uma reserva de relacionamento puro com Deus, né? Então, amo você demais. Parabéns, parabéns! Olha só, Verô. Nada que foi preparado, nem lembrava que era aniversário dela. Bom, vamos em frente. Bom, ontem o apóstolo Fábio, meu querido marido, eu nem sabia que palavra ele ia dar, falou sobre o profeta Jonas. E foi muito incrível, essa história é muito incrível. A gente prega para as crianças, né? Que Deus deu uma ordem para ele e ele foi fazer uma outra coisa, fugiu do propósito divino. Deus falou, ó, vai lá e prega arrependimento para o povo em Nínive. E Jonas falou assim, tá bom, Deus, só que ele ficou com medo desse desafio, não sei, ele não quis enfrentar aquela missão, e ele é um líder, um profeta, ele fugiu, pegou um navio para uma outra região e achou que estava fugindo de Deus. Logo um profeta capacitado, com relacionamento com Deus, como que ele achou que ele ia fugir de Deus? Deus não ia ver. Mas o homem, quando tá com medo, quando sai do centro da vontade de Deus, ele fica infantilizado, ele fica achando que pode se esconder de Deus, né? E aí ele vai para outro lugar, vocês conhecem a história, e o navio, aí começa uma grande tempestade, todo mundo no navio, gente, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada. E ele lá num cantinho escondido, aí o povo fala, não, vamos tirar a sorte para ver quem que tá nesse navio causando essa tempestade. E aí realmente cai a sorte sobre Jonas. E ele confessa, eles falam, o que você está fazendo aqui? Quem é você? Que você está nesse navio? Deus me mandou ir para um lugar, eu não fui. Ele ainda conta, né? E aí eles falam, poxa, ele falou, não. Aí o povo do navio ainda fica solidário com ele, só que, moral da história, a tempestade não passa. E ele então, o povo fala, olha, a gente precisa te tirar do barco, me desculpa, porque você tá aqui, a gente não queria fazer isso com você, mas a gente tem que fazer. Realmente, quando jogaram Jonas no mar, o mar acalmou e Jonas, vocês conhecem, ficou 3 dias na barriga do peixe. Aí tem aquela palavra que ele fala da barriga do peixe, quem estava no culto ontem ouviu, que ele justamente fala, é lindo, porque é realmente uma palavra meio profética, que fala um pouco dos 3 dias, da hora que Jesus toma todo o pecado. É um outro contexto, porque Jesus fez isso enviado por Deus, uma missão divina, mas essa coisa, o profeta na barriga, ele acaba até profetizando que o dom é irrevogável, né? Então ele fala, desci ao sepulcro, babá, enfim, acho muito linda essa passagem da hora que ele tá na barriga do peixe. Me lembra um pouco, talvez, a dor que Jesus sentisse naquele escuro, fruto de um pecado que não era dele, né? Era do mundo. Mas Jonas está sentindo o fruto do pecado dele, naquela escuridão, naquela barriga. E aí Deus, então, esse é o ponto. Agora eu vou entrar no ponto, que eu tô contando a história que você falou, mas já ouvimos ontem, né? O ponto é, Deus tem um propósito, manda uma pessoa fazer e a pessoa se desvia. E aí começam a acontecer situações, porque Deus não muda o seu projeto. E Deus, é tão incrível como a palavra de Deus mostra, ele mesmo se mostra, se revela como um Deus que tem sentimentos. Então, você pode ver muitas vezes que a palavra fala, e Deus se irou.
e Deus se alegrou, e Deus... E aí a gente vê várias nuances na Bíblia, quando os homens de Deus, principalmente as lideranças, ele dá um comando e a pessoa não faz, aí fala que Deus se irou, enfim, que Deus se arrependeu, né, de ter criado o homem, é uma coisa assim meio tensa, né, mas isso é para Deus mostrar para nós que Deus não é um objeto, Deus não é um computador de alta geração, certo e errado, certo fuzila, errado abençoa. Deus não é um computador de alta geração, não é aquele computador master, tem um top aí no mundo que eu não sei o nome. Deus é Deus, Deus tem sentimentos, então é legal a gente olhar para Deus e ele se revela dessa forma como um Deus que tem propósitos imutáveis. Deus não muda seus propósitos. O propósito maior, eu quero te dar uma notícia, não é por tua causa que Deus vai mudar o propósito, mas é tão interessante que Deus, ele mostra que ele se arrepende dos sentimentos, se eu pudesse colocar assim, que ele tem em relação ao povo, né? Que eu vou usar um adjetivo, cabeçudo. Então, por exemplo, quando Moisés tira o povo do Egito e o povo faz o bezerro de ouro e Moisés sobe no monte lá para falar com Deus, para receber a tábua da lei, o povo lá embaixo acha que Moisés está demorando muito e Deus fala lá para Moisés lá em cima, ó, você tá demorando aí, você tá comigo, não demorando, ele não fala demorando, ó, Moisés, o povo lá embaixo tá aprontando, fizeram um bezerro de ouro e tal, e o seguinte, eu já vou avisando, tô resumindo o máximo só para dar tempo. A moral da história é, Deus fala para Moisés, ó, quer saber de uma coisa? Deus fala para Moisés, quer saber de uma coisa? Esse povo aí, eu tirei eles de lá, eles estão agora fazendo um bezerro de ouro, dizendo que esse bezerro tirou eles do Egito. Ó, faz o seguinte, desce lá e avisa que eu vou acabar com esse povo, tá? Eu vou fulminar todo mundo, Deus fala para Moisés lá em Êxodo 32, 7. E de ti farei uma grande nação. Então Deus fala assim para Moisés, eu vou acabar com esse povo, mas você eu vou poupar, né? E isso saltou muito aos meus olhos hoje, gente. E sabe o que Moisés fala? Ó, Deus fala ali em Êxodo 32, 10. Eu vou começar do 7, tá? Então, disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo e eis que é povo de dura cerviz, agora pois deixa-me, né, sai daqui, para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma e de ti farei uma grande nação. Então ele fala assim, eu vou consumir, eu vou detonar esse povo e de ti farei uma grande nação. Porém, no versículo 11, aparece Moisés intercedendo pelo povo, falando, Deus, Moisés suplica ao Senhor, por favor, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tirasse da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos, os tirou para matá-los nos montes? Ou seja, resumidamente, Deus intercede, Moisés intercede, fala, Deus, por favor, não faz isso, né? Ele suplica ao Senhor para que o povo seja preservado. É esse o foco que eu quero mostrar. Olha que coração desse líder. Né? Porque Deus tinha falado, eu vou exterminar eles e você não, você eu vou poupar. Mas Moisés, como um grande líder, suplica a Deus. E ele também tem lá uns momentos emocionais, eu não vou entrar nisso agora, mas o que eu quero mostrar é esse Moisés que suplica a Deus pelo povo. Deus já sabia que ele era esse homem, por isso que ele pôs esse homem à frente daquele povo. Né? Deus sabia que ele não desistiria do povo. Né? E Deus não fica ali, deixa eu testar para ver se ele não vai desistir mesmo. Mas essa possibilidade de emoções, tanto de Deus quanto de Moisés, é tão legal a gente ver na Bíblia, porque Deus tinha um propósito. Deus sabia que a escolha dele foi perfeita, que a escolha era Moisés, mas isso, se a gente consegue ver as entranhas dos sentimentos, tanto de Deus, né, ele se revela, quanto de Moisés. E é tão legal a gente ver, puxa, então não é à toa que Moisés, aquele homem que nem se achava capaz e tal, conduz um rebanho, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todo as limitações, e Deus sabia que ele não desistiria do povo, porque outro líder talvez dissesse, quer saber, galera, ó, queima aí teu incenso pra esse bezerro, que eu tô indo, ó, fui,
Mas Deus não podia deixar esse povo sozinho, ele precisava de um líder. Agora, por que eu tô falando de Moisés se a gente falou de Jonas? Vamos lá para Jonas. E Deus se arrepende, tá, gente? Legal, tem lá uma consequência desse pecado. E Deus se arrepende, claro, porque Deus não ia mudar o propósito dele. Deus precisava levar o povo. Deus não muda seus projetos porque eu e você pecamos. Se Deus tem um alvo, ele vai cumprir. Mas tem vida no meio disso, tem verdade, tem gente, não tem robô. Povo, vá, fuzilamento, errou. Não, mostra isso, que o líder se ajoelha. Então, assim, líder, pessoas, todos, né? Já sabemos desde as primeiras lives, todos somos líderes porque influenciamos. Clame, interceda por pessoas que Deus colocou na tua mão, não desista, sabe? Ajoelha. Pede para Deus, Deus se arrepende. Se até Deus já até te deu o veredito lá naquele processo, claro, guardadas as devidas medidas, né? Mas quando você tem um propósito, não desiste de primeira daquele povo, manda bala, continua intercedendo, continua conversando com Deus. Você tem vida, Deus quer tua vida, Deus quer tua oração, Deus quer teu clamor, né? Isso é muito legal. Deus não é um computador gigante, eu esqueci o nome do computador gigante, os meninos me ajudam. Deus é Deus, Deus tem sentimento, Deus nos ama. E aí, o que eu tô falando de Jonas? Porque Jonas, depois de ter sido livre da barriga do peixe, porque ele fica lá dentro, clama a Deus, por favor, eu vou voltar para tua casa, eu vou fazer o que o Senhor pediu, eu vou te adorar, Deus, ele faz um clamor, Deus dá um comando, vomita ele, e ele sai, né, da boca do peixe. Só que lá, aí ele vai para o lugar certo, prega para os ninivitas, em Nínive, ele leva a palavra de Deus, os ninivitas se arrependem, olha que demais. E aí Deus fala, eu não vou então mais fuzilar o povo de Nínive, que era um povo de dura serviço também, um povo que estava fazendo arte. E eles realmente se convertem, a Bíblia fala que o povo começa a adorar a Deus. E sabe que aí Deus dá notícia para Jonas, fala assim, Jonas, você não sabe, eu me arrependi, eu não vou fuzilar o povo de Nínive, porque o primeiro propósito de Deus é que os ninivitas se arrependessem, vai lá e prega arrependimento. E realmente aconteceu. Sabe o que Jonas faz? Pasmem. Fica bravinho com Deus. Eu não acredito. Que o Senhor me fez vir até aqui. O Senhor falou que o Senhor ia fuzilar esse povo. Oi? Eu falei para você pregar arrependimento. Eu falei que era um povo de dura serviço. Mas eu não falei que você ia pregar e depois eu ia me vingar e te vingar, porque você passou um monte de perrengue. O meu propósito era pregar arrependimento. Jonas reclama para Deus que Deus fez uma coisa que... obrigada, hein? Eu vim aqui... E Jonas pede vingança, completamente diferente de Moisés. Olha que loucura. Tem um pitizinho lá com Deus, e aí Deus dá uma experiência para Jonas, que estava lá debaixo do sol, e faz nascer uma planta, e aí Jonas agradece, ai que delícia essa planta aqui na minha cabeça, que tá me cobrindo do sol. Aí Deus vai lá e seca a erva, e Jonas fala, por que o senhor secou a erva? Que horror! Aí fala, porque você recebeu sem merecer essa erva, então eu vou tirar, né? Dizendo assim, por que você tá achando que as pessoas têm merecimento para receber minhas dádivas? Não é merecimento, são meus propósitos. E eu sou um Deus bom. E dá uma experiência para Jonas interessante. É um livro curto, depois você lê, você vai receber o que eu recebi. Moral da história. Por que eu tô falando sobre isso e já tá acabando o nosso tempo? Para mostrar as nuances dos nossos corações. Né? No meio de grandes propósitos divinos, grandíssimos, né? Tirar um povo, fazer uma travessia no Egito, fazer uma travessia no deserto para levar um povo à terra prometida, levar arrependimento a uma nação que realmente muda tudo. Propósitos que Deus tem passam por nós. O propósito de Deus nunca vai mudar, já vou avisando, tá? O propósito é um só. Imagine se Deus vai mudar o alvo. Não vai. Deus tem um plano perfeito. Só que Ele é um Deus que sente, que sabe que se relaciona, ou melhor, nós nos relacionamos com Ele, com homens que também sentem, têm emoções, pontos de vista, e aqui tem duas experiências legais, que mesmo que os homens... mesmo diante dos sentimentos de Deus e
num caso, um homem que intercede pelo povo, parabéns Moisés, por isso que ele é tão amado pelo povo judeu, né, o grande Moshe, e Deus faz a mesma coisa que ia fazer, leva o povo para a terra prometida, ok. E tem um outro líder que pede vingança, mas Deus cumpre o plano perfeito, que era salvar e levar o povo de Nínive ao arrependimento. Mas Deus não... Graças a Deus que Jonas então se converte e entende o projeto. Então assim... Mas se ele não entendesse, falasse, Deus, não sei o que, Deus tirava Jonas rapidinho, gente. Deus tirava Jonas, o propósito dele não ia mudar. Porque ele não quer vingança, Deus não. Deus acontecem as consequências dos erros, claro, mas Deus é um Deus bom, que tem propósitos bons. Então, hoje a reflexão é que tipo de líder, que tipo de influência você é? Que tipo de pessoa nessa terra você é? Você é o bonzinho com Deus que quer ver todo mundo ser fuzilado, né? Tipo, eu tô de boa aqui, eu sou retinho, a retinha, então eu quero todo mundo fuzilado, Deus, porque aí nós vamos celebrar juntos, que sobrei eu, o perfeitão, a perfeitona, ou você é o tipo de líder que mesmo sabendo que você já conquistou a terra prometida, Deus já te deu promessas, você não desiste do povo, você intercede por ele, você clama por ele, você se expõe, não, porque o Moisés fala, se o senhor fizer isso com o povo, pode tirar meu nome do livro. Ele fala assim, eu não vou aceitar ser o único beneficiado. Olha que liderança tremenda, essa liderança é muito boa, é muito linda, é a liderança que a gente tem que se espelhar. Tem outras coisas na vida de Moisés que não foram tão, né, teve um rompante de ira, enfim. Mas, gente, né, pessoa, cumpriu o propósito. Ele fez o que Deus pediu. Isso é tremendo, porque ele está aqui hoje sendo falado por nós, né, de uma forma tão sublime, e ele tem sido tão útil e ele tem um benefício tremendo para o povo judeu, que continua, mesmo sem ainda reconhecer Cristo como Messias, eles têm lá a sua forma de sustentar essa fé até que Jesus possa então ser revelado para eles, sustentar a sua fé em grandes homens de Deus, né? E Moisés tem sido que tem sido um grande alicerce para esse povo. E é isso que eu queria compartilhar. Vocês conseguiram entender a profundidade dessa palavra? A profundidade dessas nuances entre lideranças, propósitos de Deus? Quem nós somos? Como nós agimos? Nós nos alegramos, mesmo por aqueles que fizeram coisas erradas, e Deus, então, foi Deus bom, né? Então é isso. Deus, lógico que não vai ser nunca conivente com coração duro. Se o povo não se arrependesse de Nínive, claro, Jonas, Deus não ia dizer, tá bom, vai, não. Deus, logicamente, viu o propósito dele se cumprindo e presenteou. Às vezes a gente não percebe isso, né? Essa é a minha palavra. Que tipo de pessoa você é? Você não desiste das pessoas que estão ao seu lado? Você intercede por elas? Você clama a Deus? Você consegue continuar amando-as? Mesmo, eu estou te colocando você principalmente numa posição de liderança. Você continua amando-as, mesmo você tendo autoridade para pedir fuzilamento ou pedir misericórdia? Eu quero te dar uma notícia. Se você está pedindo fuzilamento, a liderança sobre essa vida não acaba em você, acaba num Deus bom, que sempre vai, até o último % que sobrar de coisa boa, ele vai beneficiar o seu filho, né, os seus filhos. E se você é um homem, uma mulher como Moisés, que clama, se ajoelha, intercede pelo povo, parabéns, parabéns, que a gente consiga ter essa característica boa de Moshe, né, de Moisés, e continue conduzindo um povo que Deus deu para você, Deus para mim, e deu para mim. Que esse povo confie em nós, mesmo que eles no meio do caminho aprontem umas pataquadas, e eles continuem em direção à terra prometida, tá bom? A gente continue sendo esse condutor, esse pastor, e que a gente entre também, né? Glória a Deus por Cristo, que veio para nos fazer pisar na terra prometida já hoje, mesmo antes de chegar até ela, porque hoje já vivemos a terra prometida, é diferente do Velho Testamento, tá bom? Amo vocês, reflitam muito sobre tudo isso essa semana, leiam essas passagens
Êxodo 32, 7 a 14 e o livro de Jonas, que gente, é um livrinho pequenininho e cheio de verdades, tá bom? Amo vocês demais. Ótima semana, 12:00, nosso apóstolo querido aqui, que já tá aqui trançando do meu lado. Você vê que eu virei um olhar apaixonado assim, era pra ele. Agora eu vou servi-lo, dar um café da manhã pra ele e vou seguir em frente, gente, essa manhã que virou tudo isso que vocês estão vendo, tá bom? Um beijo. Beijo, Verô. Amo vocês. Bom dia pra todos. Quem não conseguir dar oi, me perdoa, é muita gente, mas eu vi muita gente aqui. Camilinha Padovan, Carolzinha, filha da Vera. Muita gente que eu amo. Muito. Deus abençoe vocês. Irma, todo mundo. Eu tenho que fechar. Fiquem com Deus. Boa semana.